E o que a gente tem que fazer para aprender? Gente, aqui eu fiz um lindo desenho para vocês. Como vocês podem perceber, desenho é o meu forte, né? Tô aqui uma artista contida dentro de mim. Tô brincando, dá para entender que é uma panela, né? O que vocês acharam que é da primeira vez? Quero ver você, mas é uma panela. E aí, gente, aqui, essa panela é a panela mais importante da vida de vocês. Por quê? Sem ela, sem os ingredientes que estão aqui dentro, sabe quando você vai aprender? Nunca! Sem o que está aqui dentro dessa panela, você não vai conseguir ter êxito nos seus estudos. E dificilmente você vai conseguir passar no curso que você quer, tá? E eu vou explicar o que funciona, o que é cada um desses ingredientes aí para vocês poderem fazer essa receita. Para vocês poderem ter em mãos esses elementos-chave, que são importantíssimos, tá? Mas, antes eu quero refletir uma coisa para vocês. Já volto aqui para explicar. Esse desenho é uma ampulheta. E aqui é o tempo de vocês, tá? Aqui é a forma como a maioria de vocês gasta o tempo e eu quero ver se vocês se identificam. A maior parte de vocês preenche o tempo de estudos de cada um para que vocês estejam ocupados, para se sentirem menos mal, menos culpados. E não se preocupam muitas vezes com a qualidade e com a produtividade do estudo. Você sabe que alguma coisa está errada, você sabe que tem como fazer diferente, mas você não sabe por onde começar. E aí, você fica o dia inteiro fazendo esses fatores aqui que eu coloquei para vocês. Assistindo aula. Quem quer assistir aula, mas não consegue aprender de verdade o que está sendo dado na aula? Fica fazendo cópia do que o professor está explicando, do que o professor está falando, do slide do professor, copia exatamente como está. Faz uma pseudo-revisão, que é tentar estudar um conteúdo que tu não sabe de maneira rápida, sem aprofundar nesse conteúdo, tá? Faz leitura de livro didático, lê slide, grifa o conteúdo programático, grifa os assuntos, grifa o conteúdo de fato. Mas e a aprendizagem? Cadê a memória? Não acontece. Isso aqui é um aluno que fica ocupado, não tem tempo para nada, mas ele é pouco produtivo. Pouco produtivo, porque se te apertar no final do dia e falar assim, ó, fulaninho, você aprendeu de verdade aquilo que você estudou? Você se garante? Se eu te pedir para você explicar, para você dar uma aula aqui sobre aquilo que você estudou hoje, quantos de vocês falam assim, beleza, não, eu entendi mesmo, eu tenho compreensão, eu tenho, de fato, conhecimento sobre esse assunto e eu consigo dar essa aula aqui agora? Quantos de vocês têm essa destreza, essa segurança? Pouquíssimos, talvez nenhum. Contem aí se vocês teriam coragem de explicar algo que vocês estudaram hoje. Quero ver os comentários. Vocês teriam coragem, gente? Ou vocês ficariam inseguros? Por que vocês ficariam inseguros? Porque vocês estão ocupados. Vocês estão preocupados, ó, em encher a cabecinha de vocês e não em fazer a coisa grudar ali de uma forma que não tem jeito de voltar atrás. Algumas pessoas teriam coragem, outras não teriam coragem. Se eu pedisse para vocês explicarem uma matéria que vocês estudaram há 3 meses atrás, vocês teriam coragem? Porque de nada adianta estudar agora, saber explicar daqui 2 horas, e daqui 2 meses você não lembrar. Porque sua prova é daqui a um tempo. Sim? Sabe qual que é a diferença para quem respondeu aí? Ah, tem algumas matérias que eu tenho segurança e outras que eu não tenho segurança? É o seu grau de compreensão dessas matérias. É que provavelmente, de alguma forma, você desenvolve técnica e estrutura o seu conhecimento e usa algum dos ingredientes lá que eu vou explicar para vocês na nossa panela da aprendizagem. Sim? Então, eu preciso explicar isso aqui para vocês antes, tá? Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Isso aqui, ó, vai fazer com que você seja um robozinho que vai ficar sentado, passando o tempo. Se for para fazer isso aqui, vou falar. Vai assistir Netflix, tá? Vai assistir Netflix, você tá ganhando mais. Pelo menos tá descansando sua cabeça. Isso aqui não leva ninguém à aprovação. Beleza? Sei que são palavras fortes, mas vocês precisam ouvir. Vocês estão aqui, vocês já são selecionados. Você já tem a importância de fato, sabe? Eu preciso levar o meu nível de estudo. Beleza? Sim? Ótimo. Então, vamos voltar lá. O que tem na nossa panela da aprendizagem, gente? A primeira coisa que você precisa saber é que para a aprendizagem acontecer, você precisa ser protagonista do seu processo.
que significa ser protagonista do seu processo? Significa que você vai ter que pensar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que sair da sua caixinha. Muita gente fala assim, Clara, eu não uso técnica de estudo, eu não uso método de estudo, eu não sigo uma metodologia porque eu acho que demora muito tempo. Se eu só assistir a aula é mais rápido. Concordo com você. É mais rápido sim, mas não adianta nada. Perda de tempo é tudo aquilo que não vai te trazer mais perto da sua aprovação. Quando você usa a aprendizagem para colocar isso em prática e de verdade conseguir ter resultado no seu estudo, não importa se demora 2 ou 3 horas. O que importa é que você teve resultado com aquilo. Se levar 30 minutos assistir uma aula e você não aprender nada, esses 30 minutos podem ser jogados no lixo. Sim? E esse jogo precisa mudar. E como que a gente muda? A gente faz o nosso retrieval practice, que é fazer o quê? A gente é pegar algo, um conteúdo, transformar esse conteúdo em algo que seja familiar, organizar esse conteúdo para que você possa digerir esse conteúdo, para você poder recuperar esse conteúdo no momento que você quiser. Então, você vai pegar o conteúdo, você vai entender o conteúdo, você vai fazer uma associação com esse conteúdo e depois você vai poder falar assim, quero lembrar isso, e conseguir lembrar. Da mesma forma que você lembra da história de um seriado que você gosta, da mesma forma que você lembra de uma letra de música que você gosta de cantar, da mesma forma que você lembra de uma fofoca que foi contada aí, que você ficou sabendo, seja da sua família, do seu cursinho, dos famosos, da mesma forma. Por quê? Porque você vai usar essa formulazinha que eu vou passar para vocês. Lembra que eu falei que não vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas eu te garanto que vai valer a pena. Porque a forma como você tem feito hoje, se você está aqui comigo nessa aula, ela precisa melhorar. Então vamos lá. O que a gente precisa ter para o nosso estudo funcionar, gente? O primeiro ponto é a redução estratégica de informações. Quem é do bonde aí que o professor fala A e a pessoa escreve A, primeira letra do alfabeto? Você escreve tudo que o professor fala. Se ele respirou profundo, deu uma pausa de 1, 2 segundos, a pessoa escreve. Quem não consegue selecionar o que é importante do livro e acaba grifando tudo e copiando tudo. Quem faz aqueles resumos de 50 mil páginas? Quem faz isso? Por que a gente tem que reduzir as informações estrategicamente? Porque esquecer faz parte do processo de aprendizagem. A gente tem que esquecer algumas partes. E se a gente entrar na ideia de que a gente tem que memorizar tudo, cada vírgula, cada coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma falsa sensação de que está tudo completo, está tudo no caderno, está tudo no seu livro, e você não vai conseguir recobrar essa matéria quando você precisar. E aí, gente, o que isso gera no aluno, né? O que você vai sentir quando isso acontecer? Você vai falar assim, putz, perdi meu tempo, porque eu escrevi o caderno inteiro, eu copiei a aula inteira, eu lembro de algumas coisinhas, mas se me apertar, eu não consigo fazer. A redução estratégica de informações, ela faz com que o seu cérebro preste atenção naquilo que precisa ser memorizado. Ela faz com que você, ao fazer isso, ao reduzir as informações, ao copiar menos, ao escrever menos, ao ter uma técnica que te limite estruturalmente, que não te dê liberdade para escrever 10, 15, 20 páginas. Ao fazer isso, você fala para o seu cérebro assim, ó, preciso aprender esses detalhes. Muita gente acha que se não escrever tudo, não vai lembrar. Eu te falo pelo contrário. Se você escrever tudo, provavelmente você vai esquecer. As lacunas, elas são importantes para a gente completar o conhecimento, porque a matéria não precisa estar no seu caderno, meu amor. Ela precisa estar na sua cabeça. Faz sentido? Sim? Ótimo, pessoal. Qual que é o segundo ponto? Então, nada de copiar tudo, hein? A partir de agora, a gente vai ser o quê? Selecionado. A gente vai ser mão de vaca nas anotações. Mas calma que você vai ter a sensação de que você aprendeu muito mais no final da aula. Tá? Te garanto. Vem comigo. O fator que ele tá, assim, ganhando, ele tá na liderança. É o Michael Phelps das técnicas de estudo, dos elementos de aprendizagem. É a decodificação. O que é a decodificação? É você pegar um conteúdo, você pensar sobre esse conteúdo, você trazer esse conteúdo para a sua realidade e você conseguir explicar esse conteúdo com as suas próprias palavras. Sem a decodificação, a memorização ela não acontece. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar aqui que eu estou falando sobre um texto do Enem, tá? Um textinho do Enem.
está falando sobre os cafés na região do sul de Minas. E aí é um poema, tá? Vamos pensar que é um texto ali com eu lírico, falando que no sul de Minas o café é tão maravilhoso que remete ao cheiro da infância, trazendo uma viscosidade e um aroma que remete aos campos singelos daquela região mineira, e que aqueles campos singelos traduzem a beleza e a doçura do coração da morena. Se você não parar para traduzir isso, pensar nisso e falar assim, beleza, está falando que o café do sul de Minas é top de linha. Se você não parar para fazer essa tradução, se você não parar para entender de fato, para sair do formal e ir para o coloquial, que é onde a gente pensa, você não vai conseguir aprender. A gente não pensa de acordo com, Darwin, a evolução. Ninguém pensa assim. A gente fala, beleza, Darwin foi aquele maluco lá que desenvolveu a teoria da evolução, de acordo lá com as girafinhas e tal, tem a girafinha alta, a girafinha baixa. É assim que a gente não pensa da forma como está escrito no livro. Então, por que você anota da forma como está escrito no livro? Por que você não decodifica isso? Para que você consiga lembrar da forma como você pensa. Não só quando o professor explica, mas quando você pensa. Faz sentido? Sabe por que vocês não decodificam? Eu conto para vocês 2 motivos, tá? Primeiro motivo, porque a gente não é incentivado. A gente não é incentivado a pensar. A gente não é incentivado a colocar com as nossas próprias palavras. Desde lá da primeira série do ensino fundamental, a gente é incentivado para fazer cópia. Copie o ditado, não é? Quem lembra disso lá na escola? A gente é incentivado para ficar sentado no piloto automático só recebendo informação e não pensar sobre elas. E quando chegar no momento de confronto ali de uma prova, a gente decora rapidão, aplica e depois nunca mais ninguém lembra daquilo. Não é assim que acontece? Então, gente, a gente precisa pensar. A gente precisa decodificar. A gente precisa botar essa cabecinha aqui para funcionar. Clara, mas eu não vou demorar muito se eu fizer isso? Não, meu amor, você vai aprender se você fizer isso. Muitas pessoas pulam essa parte do processo de aprendizagem. E elas estão pulando o necessário, o fundamental, o essencial. Se você pula a decodificação, você deixa de registrar na sua memória, no seu cérebro, aquela informação daquela forma como ela deve ser processada. Sim? Faz sentido? Tudo certo, equipe? Ótimo, pessoal. Então, já falamos de decodificação. Então, a partir de agora, nada de copiar, nada de colocar ali sem pensar, sem trazer para a sua realidade, sem trazer para as suas palavras e para os seus exemplos, beleza? Depois a gente tem aqui na nossa sopa da aprendizagem a dupla filtragem. O que é a dupla filtragem? É quando eu pego um conteúdo pela primeira vez, eu vejo o que é mais importante e depois eu repito esse conteúdo filtrando mais uma vez para aquilo que é essencial. Dessa forma, a gente reduz no nosso cérebro a quantidade de informações que precisa ser aprendida. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quem sabe definir aqui qual que é o conceito de ecologia? Coloquem aí para mim nos comentários. Conceito de ecologia. A Júlia Arruda colocou que ecologia estuda, a interação entre os seres vivos entre si e com o meio ambiente. Qual que é uma forma de decodificar essa frase? Como que vocês decodificariam essa frase? Coloquem aí para mim nos comentários. Como que você decodifica isso? Bom, a ecologia é uma ciência que vai estudar os bichos, como que eles se relacionam com eles mesmos ali na família, entre as espécies e com a casinha deles, o ambiente, o meio ambiente, o lugar em que eles vivem. Então, estuda como que a natureza interage entre si, como que acontece, não é? Quando a gente decodifica, o ato de você parar e falar assim, como que eu posso explicar isso com as minhas palavras? Como que eu posso decodificar esse conhecimento? Faz com que o primeiro registro da memória seja marcado como check. Esse pensamento é a decodificação. E quando você fala assim, beleza, como que eu posso filtrar isso aqui mais uma vez? A gente faz o seguinte, a gente escreve a palavra para filtrar, para ficar mais enxuto ainda. E a gente coloca as palavras-chave. Relação entre os seres vivos e o meio ambiente.
Se eu já sei, você concorda comigo que isso aqui é suficiente para que eu consiga lembrar? Relação entre os seres vivos e o meio ambiente? Se fui eu que pensei, se fui eu que escrevi, se fui eu que coloquei, eu não vou lembrar? É claro que eu vou lembrar, o problema é que a gente não pensa. O problema é que a gente foi condicionado a ser preguiçoso na hora de estudar, a não colocar a cachola aqui, ó, o cérebro para funcionar. Quando eu faço redução estratégica de informações, dupla filtragem, decodificação, as coisas mudam. E a mágica começa a acontecer. Você começa a pensar assim, não é que eu estou aprendendo esse trem mesmo? Fechou? Quando a gente repete de maneira condicionada, como eu fiz com vocês, teoria, método, aplicação e revisão, a gente está fazendo mais um check na memória. É mais uma coisa que cai, é mais uma chance de você conseguir fazer isso aqui acontecer. E por fim, a gente tem a testagem. O que acontece na testagem, amores? É quando um meio externo coloca o seu conhecimento em meio de um conceito e te pergunta se você sabe ou não. Famoso exercício. Quando a gente utiliza o exercício, a gente está fortalecendo a nossa aprendizagem por meio da Retrieval Practice. Sim ou claro? Entendemos tudo até agora? Vamos lá, gente. Vou fazer uma repetição condicionada com vocês. REI é redução estratégica de informações. Você limita o quê? A quantidade de coisas que você pode anotar, que você pode falar, que você pode... Qual é o nome da palavra? Me fugiu. Processar, ok? Você reduz a quantidade de informações, redução estratégica de informações. Dupla filtragem é quando você já reduziu e você faz uma segunda redução ainda, ó. É quando você pega e você reduz assim ao máximo, ao máximo. Igual eu coloquei aqui, ó, relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Sim? Então, redução estratégica de informações e dupla filtragem, estamos ok. O que é a decodificação? É a gente pegar... Testagem é quando você coloca o quê? O exercício à prova. É quando o seu conceito aprendido é colocado por meio de uma questão, tá? Por meio de um exercício em outro contexto, e você consegue pensar sobre outras coisas junto com aquela coisa nova que você aprendeu. Aqui tem uma mistura de aprendizagens, tá? Decodificação é quando você torna aquele conhecimento seu, quando você transforma ele com as suas palavras. Ok? Com as suas palavras. É igual a Fabi fez lá. É quando você pega e traz para o seu universo. Joia? Confronto é quando eu chego e te pergunto o que é o Tamar? O que é o Tamar? Teoria, método, aplicação e revisão. É quando eu te pergunto, é quando você é confrontado. A maioria de vocês, se eu perguntar, por exemplo, me conta aí a história do filme Titanic, vão passar vários detalhes em branco. Várias coisas nem vão passar pela sua cabeça, apesar de elas estarem registradas na sua memória. Mas se eu te perguntar um detalhe específico, a minha pergunta pode ser um gatilho para que você recobre essa memória. E isso acontece demais na nossa vida. E você pode colocar isso intencionalmente no seu estudo para você conseguir melhorar. E depois a gente tem o quê? Por último, a repetição condicionada. A repetição condicionada é quando eu pergunto o que é Tamar, o que é Tamar, o que é Tamar? Teoria? Quem não conseguiu imprimir, pega uma folha sulfite ou uma folha de caderno, um lápis ou canetas e faz comigo. Faz comigo. Quero ver vocês, tá? Você vai dividir a sua folha dessa forma aqui, ó. Pensa que o meu flip chart é uma folha. E você vai dividir a folha dessa forma, tá? Igualzinho tá aqui. Vou dar um minutinho para vocês fazerem isso enquanto eu explico um pouquinho sobre o que é essa técnica. Essa técnica, gente, ela se chama ADV. E não perde nem um minuto dessa explicação, porque você não vai se arrepender. Pronto. Vamos de ADV. Essa técnica ela pode ser utilizada tanto em sala de aula, eu recomendo muito que você utilize ela em sala de aula, tá? Porque você vai ter um objetivo no final de cada aula teórica da sua vida, que você vai sair com o ADV pronto, tá? Isso aqui é uma técnica de anotação poderosíssima para você utilizar enquanto você assiste a aula. Ela é válida, gente, para matérias teóricas, tá? Então, enquanto você está assistindo a sua aula, você pode fazer o seu ADV, ok? E ela é uma técnica muito potente, dividida em 3 partes, que vão usar vários recursos da sua aprendizagem, como a gente aprendeu nos primeiros 40 minutos da nossa live. Beleza? Sim?
Eu vou explicar a técnica DV em partes, mas o que você precisa entender é que ela é uma técnica que vai condicionar o quê, pessoal? A sua anotação. É uma técnica para quem gosta de escrever, para quem precisa escrever e para quem gosta de ter um começo, meio e fim, a sensação de dever cumprido. Vocês são assim? Vocês gostam de ter um trenzinho pronto, bonitinho, no final de cada aula, sabendo que você pode utilizar essa técnica para você revisar depois? Vocês gostam disso? Faz sentido? Se sim, vamos aprender o ADV. A gente tem 3 partes no ADV, tá? E aqui a gente vai revolucionar a forma como você vai fazer as suas anotações. Essa parte maior aqui, ó, é a parte que eu chamo de número 1, tá? E ela é uma parte que você vai ter menos dificuldade de fazer do que as outras, tá? Geralmente ela é mais tranquila para fazer, mas nem tanto. Todas as partes do ADV elas vão te desafiar um pouquinho, mas é aquele desafio para o bem, é aquele desafio que faz você ter resultado, tá? Aqui você vai pegar a sua folha do seu ADV, você vai baixar o nosso template, que tem um template lindo para você imprimir, fazer bonitinho, igual tá aqui, tá? E você vai fazer dentro deste quadrado, tá? Para quem quer ter noção certinha de tamanho, entra lá no grupo e baixa o PDF, tá, gente? Dentro desse quadrado, você vai fazer as anotações em tópicos, esquemas, desenhos, parágrafos curtos, tá? E tem que caber uma aula de anotação dentro desse quadrado. Clara, como assim? Eu escrevo demais, eu não dou conta. Como é que eu vou fazer caber o Império Romano, Clara? Dentro desse quadradinho. Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma redução estratégica de informações. Você vai ouvir o que o professor está falando, você vai pensar e você já vai escrever aqui, ó, reduzido. Então, eu posso escrever que ecologia, por exemplo, é a relação entre os seres vivos e o ambiente. Por que eu posso colocar dessa forma? Porque eu já ouvi o professor falando, eu já pensei sobre isso e eu sei o que o meu esquema significa. Porque fui eu que anotei, eu não peguei pronto de qualquer livro didático. E é por isso que você não deve pegar a técnica dos outros. Sua dupla não é para isso, tá, amores? É por isso que quando você pega um resumo de um caderno de um colega, por mais bonito que ele seja, ele não te ajuda. Porque você não parou para pensar. E é na hora que você para pensar que a ficha da memória cai. Que o ponto da memória marca. Tá? Então, você precisa parar para pensar. Quando você vai anotando tudo que o professor está falando aqui, você faz a decodificação, você faz a dupla filtragem, você vem de novo e você faz a checagem dessas informações, todos os momentos ali de aprendizagem que a gente tem. Beleza? E eu te garanto, pode ser até difícil no primeiro, mas você vai pegando o jeito e você vai fazer caber. Clara, mas será que dá certo? Gente, são vários e vários e vários alunos que já comprovaram. Ok? Você vai conseguir também. Mostra pra gente, nosso suporte, como é que é a parte 1 do ADV. Vocês estão vendo? Aqui, gente, as anotações, elas são pontuais. Elas são em forma de esquema. Tem cor. Tem desenho. Sabe o que não tem? Não tem textão. Vocês estão vendo que não tem textão? Que a frase mais longa que eu coloquei aí tem, sei lá, 6, 7 palavras? Porque o textão não me ajuda a memorizar. Então, nessa parte 1, a gente precisa colocar tudo aquilo que vai fazer com que o nosso cérebro lembre do conteúdo completo. Ok? É importante vocês saberem que se vocês precisarem, pode ir pausando a aula a cada conceito, a cada ponto que o professor for falando, para você preenchendo a parte 1. E ela tem que ficar mais ou menos assim, tá? Beleza, pessoal? Estão gostando até aí? Volta para eu, grandona. Cadê o grandona? Suporte. Voltei. Fechou? O pessoal está perguntando se é igual ao mapa mental. Não, gente, não tem nada a ver. Nada a ver. O mapa mental é uma outra técnica, completamente diferente, com outro propósito, outro tempo de execução. Essa técnica aqui é uma técnica que usa muito mais recurso escrito do que o mapa mental, e muito mais recurso de aprendizagem também, tá? É uma técnica muito legal. Anotou tudo o que você precisa sobre a aula, tem que caber aqui. Você fez 30% da sua parte. 30% do aprendizado acontece nesse primeiro momento, tá? Ele é importante? É.
mas ele não é o único. E ele não é o mais, beleza? Aí, gente, a gente tem essa parte 2 aqui, ó. Estão vendo a parte 2? Essa parte aqui, ó, tá aparecendo na tela para vocês. Essa parte magrinha, espremida do lado, que tá escrito aqui no meu slide como parte 2. Essa parte, ela é uma parte onde a gente vai colocar tudo aquilo que não pode ser aprendido ou que tem uma dificuldade de roteirização. Ou seja, em palavras, né, normais para vocês entenderem, já fazendo a decodificação aqui com vocês. A gente vai colocar tudo aquilo que é decoreba nessa parte aqui do lado. Por quê? Porque tudo isso aqui que está na parte 1 faz sentido, faz parte do mesmo enredo. Mas o que está na parte 2, você vai precisar prestar mais atenção. Você vai precisar repetir mais, você vai precisar ficar atento à peguinha, você vai precisar colocar ali, ó, o que que tá pegando. E aí eu tenho um macete para vocês. Volta aqui para eu, grandona, gente. Sim, aqui você vai colocar datas importantes, fórmulas, sequências, tipo mórula, blástula, gástrula, neurula. Você precisa saber que é nessa sequência, por exemplo, você pode colocar aqui, tá? Você pode colocar também exceções à regra. Então, por exemplo, lá naquele ADV de ecologia que eu estava mostrando para vocês, a pirâmide de biomassa é a única que é invertida. Isso é uma exceção. Aonde que tem que estar a exceção para o meu cérebro lembrar que nessa parte aqui ó, do papel está anotado o que é mais importante? Aqui, ó, na linguiça. Nesse pedacinho aqui. E aí, quando você for estudar, quando você for revisar, você vai prestar uma atenção maior, porque você já selecionou. Você já fez a dupla filtragem e sequenciou essas informações aqui do lado. Feito isso, você vai ter cumprido 35% do seu papel. Porque 65% ou a maior parte do seu papel, da mágica, acontece agora. Sim? Vamos lá, gente, deixa eu responder as dúvidas. Nicolas perguntou, pode ser usado em exatas? Sim, desde que não seja de aplicação, tá? Pode ser usada sim. Quanto tempo mais ou menos leva para fazer, Yasmin? Gente, em uma aula você consegue fazer, tá? Então, por exemplo, se sua aula teve 20 minutos, geralmente mais uns 15, 20 minutos para aplicação da técnica, que não precisa ser perfeito, não precisa ser obra de arte, não é esse o objetivo. O objetivo é o quê, amores? O objetivo é você saber, é você sair da sua aula já utilizando tanto recurso de aprendizagem que você vai estar orgulhoso de si mesmo. Que a matéria vai fazer assim, ó, encaixar na sua cabeça. Sim? Até aqui fizemos 30% ou 35% do nosso papel. Se você só fizesse isso aqui, já estava bom, mas a gente vai melhorar ainda mais. A gente vai levar você para um outro nível, para um outro patamar. Vem comigo. Depois a gente vai fazer a parte 3. O que é a parte 3, amores? É onde a mágica acontece. Quem já fez ADV sabe exatamente do que eu estou falando. Na parte 3, você vai criar o seu próprio confronto. Isso não é uma coisa ruim. Você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu na parte 1 e na parte 2 e você vai transformar em perguntas. Não são suas dúvidas, você vai transformar tudo que você aprendeu em perguntas. Exemplos lá de ecologia, que é a matéria que a gente está usando. Se você escreveu que o conceito de ecologia é a relação entre os seres vivos e o ambiente em que eles habitam, você vai perguntar: qual é o conceito de ecologia? Qual é o conceito de teia alimentar? O que acontece na pirâmide de biomassa? Tudo aquilo que você viu na sua aula e que está em forma de teoria na parte 1 e na parte 2 vai estar transformado em perguntas na parte 3. O fato de você pensar em perguntas vai condicionar o seu pensamento para saber responder essas perguntas. E adivinha o que cai na sua prova e no seu vestibular? Compensa usar o ADV na reta final? Sim, compensa demais. O ADV é uma excelente técnica de aprendizagem. É importantíssimo vocês utilizarem esses recursos, seja em forma de ADV ou em outra forma, tem várias técnicas, né, para fazer isso. Compensa demais, a não ser que você queira ficar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Para quem quer ir para o próximo nível, ó, tá aqui o caminho. Beleza? Bora!
Ah, gente, uma coisa importante é que no ADV, geralmente, tá? Uma aula, da forma como o professor divide, é suficiente para a gente colocar no ADV. Vão ter alguns subtópicos que você pode colocar em subdivisões, tipo igual esses de ecologia que eu fiz, tá? Mas geralmente uma aula é igual a uma página de ADV. E aí eu quero que vocês façam um compromisso comigo aqui até o final do desafio. Vai ter lá no PDF. Vamos fazer ADV de pelo menos 3 aulas nos próximos dias? Vamos fazer ADV, vamos colocar para jogo? Não acreditem em mim, não. Não acreditem em mim. Façam e vocês vão ver a coisa acontecer. Mas façam de verdade. Saiam no piloto automático. Deixa de ser figurante do seu processo de aprendizagem. Vamos tornar protagonista. Beleza? E a gente vai para a nossa segunda técnica, que é o meu amado e querido flashcard, gente. É uma técnica que se popularizou muito. Ela é muito utilizada fora do Brasil. Muito, muito boa para vestibulares conteudistas, particulares, paulistas, enfim. E que é utilizada de uma maneira tão errada na internet que me faz querer sangrar, assim, meus olhos sangram de tão errado que ela é utilizada, tá? Flashcards nada mais são do que cartõezinhos de autoconfronto, aonde a gente vai sequenciar a matéria de maneira que a gente coloque na frente de um cartão uma pergunta e no verso desse mesmo cartão a resposta, tá? O porquê que o flashcard funciona? Primeiro porque você tem que decodificar aquilo que o professor está falando em perguntas, que é decodificação mais confronto, 2 elementos da aprendizagem. Por que ele funciona? Porque você separa em blocos, ela é facilmente organizável. Lembra do baú das informações versus o arquivo das informações que a gente aprendeu ontem? Flashcard é uma técnica que utiliza muito isso, tá? Então você vai pegar o seu cartãozinho. A gente fez um template maravilhoso para vocês lá no PDF dos grupos. E na frente do cartão tem uma dimensão específica, se eu não me engano, é 3x5. O tamanho, né? Número 1, ficha pautada número 1, você encontra em qualquer papelaria, tá? Se você quiser imprimir o seu próprio também, tem o template lá da Focus, a gente fez de algumas matérias para presentear vocês. E na frente você vai colocar a sua pergunta. E no verso você vai colocar o quê? A sua resposta, tá? Também é uma técnica que pode ser utilizada dentro de sala de aula ou pode ser utilizada em conjunto com o seu ADV. Lembra as perguntas que você escreveu lá no seu ADV? Vamos supor que você esteja assistindo a aula de manhã e que você fez seu ADV de conceitos principais de ecologia. Na parte da tarde, você pode fazer o seu flashcard de conceitos de ecologia. Então, você pega as perguntas do seu ADV e você passa para o seu flashcard e você mesmo vai se respondendo ali. O que é importante para o seu flashcard funcionar? As perguntas precisam ser uma por card. Muitas pessoas, tá, escrevem várias perguntas ou fazem um resumo nessa fichinha, isso não é o objetivo. Uma pergunta por card, isso vai ajudar na organização e na processualização das informações no nosso cérebro. Pergunta na frente, resposta no verso. Segunda regrinha para o flashcard funcionar, precisa ser papum. O que é papum, gente? Você não pode enrolar. Não é pergunta tipo, disserte sobre a Revolução Francesa, não é. Que ano foi iniciada a Revolução Francesa? É uma pergunta papum. É conceito e definição, principais características. Não é uma pergunta que vai dar muitas voltas. Não é para você escrever a redação do Enem, não é para você escrever uma matéria no G1. É para você escrever uma pergunta simples e uma resposta objetiva. Pergunta simples e resposta objetiva. Ok? Quer um jeito mágico de fazer flashcard? Vem comigo. Durante a sua aula, você vai pegar um papel sulfite, tá? Papel sulfite ou uma folha de caderno. E à medida que o professor for falando, você vai transformando tudo aquilo que ele for falando em perguntas, sem anotar as respostas. Não vai anotar a resposta, você vai só anotar a pergunta. O professor falou o que é o conceito de ecologia, você vai e anota o que é ecologia. O professor falou como que se calcula a massa molar, você vai lá. Como que se calcula a massa molar? Tudo que o professor for falando, você vai transformando em pergunta. Faz uma lista de 10 a 15 perguntas, tá? Em cada aula que você assistir. E no final da aula, você vai recapitular mentalmente, responder mentalmente e passar para os flashcards. Passou para o flashcard, além do fato de você estar fazendo isso, que já é um puta recurso de aprendizagem, falei palavrão. Não pode falar palavrão.
Pode, né, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem, é sobre isso. Deixa eu beber uma água que minha voz já tá acabando. Sim? Quando a gente faz isso aqui, além de você já estar fazendo um sequenciamento da informação, você está criando um poderoso recurso de revisão. E amanhã, na aula de amanhã, meu amor, na aula de amanhã eu vou te ensinar como que você vai fazer para revisar com o ADV, com o flashcard. E usando o quê, gente? O material mais inexplorado, todo mundo tem na casa, é presente, uma caixa de sapato. Eu tenho certeza que tem uma caixa de sapato. Eu vou te ensinar como é que você vai revisar com uma caixa de sapato amanhã. E eu vou te ensinar o que precisa para a sua revisão funcionar. Para ela ser rápida e para ela ser encaixada na sua rotina de uma maneira que você vai priorizar a revisão e você não vai deixar de lado. Fechou? Uma pergunta por card, uma resposta por card, papum. E você tem que organizar o seu flashcard. Como é que você vai organizar isso aqui? Se você não tiver um sistema, você não vai conseguir. Lá no template que a gente disponibilizou, isso aqui já vai estar bonitinho. Sim, isso aqui já vai estar perfeito. Já vai estar prontinho para você, porque eu estou facilitando a sua vida durante o desafio Memorex. E amanhã a gente vai pegar uma grande cola e a gente vai ligar tudo que a gente te ensinou para você montar a sua revisão perfeita. Então eu quero que você se comprometa, não só em fazer as técnicas,